Fala, glória a Deus. Vocês estão prontos para receber? O coração está aberto ou fechado? Então, aguenta aí que Deus vai falar contigo. Você quer ouvir? Então, levanta as suas mãos para Deus. Feche os seus olhos e fala assim comigo: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, na tua presença. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma bênção nova para a minha vida, para a minha família. Então segure minhas mãos e me ajuda. Perdoe os meus pecados. Limpa minha mente e o meu coração. Nesta hora, eu rejeito e repreendo todo espírito de incredulidade, de desânimo, de dureza de coração. Sai agora, vai embora. Aqui só tem lugar para o Espírito Santo de Deus agir e operar. Amém. E graças a Deus. Vocês trouxeram a palavra de Deus? Sim ou não? Então abra no capítulo de número 25 de Gênesis. Gênesis 25. É uma alegria estar aqui mais uma vez com todos vocês. Pastor Elson, gente boa, né? Pastor Elié, mais gente boa ainda. E todo mundo aqui é gente boa, né? Ministro da Fazenda é gente boa, né? Amém? Acharam? Então vamos lá. Versículo de número 30. Diz assim: E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e levantou-se e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Ó Deus, esta é a tua palavra. Eu sempre digo que ela é verdade absoluta, e que eu seja boca de Deus para todos que estão nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo nesta hora. Em nome de Jesus, amém. Amém? Meus queridos, preste atenção. Eu sempre digo que as bênçãos de Deus, elas são condicionais. E a gente precisa estar bastante atento para a gente não perder as bênçãos de Deus, a aliança com Deus, o relacionamento com Deus. E aqui a gente vem de um fato real, mas de uma história muito interessante. Esaú, ele era o filho primogênito de Isaac. Jacó nasceu na sequência. Jacó queria ter nascido primeiro, né? Tentou segurar no calcanhar de Esaú, mas não deu certo. Ele acabou nascendo depois. Os anos se passaram. Jacó sonhava e desejava uma grande bênção para a vida dele. O Esaú era o primogênito, e o primogênito, por sua vez, ele tinha direito das bênçãos maiores ser sobre a vida dele. Chegar primeiro para ele, em maior proporção, em maior quantidade. Então Esaú
por ser primogênito, ele tinha uma aliança com Deus. Ele tinha o privilégio de ter em primeira mão as bênçãos que seriam liberadas. Um dia, ele chega em casa com muita fome, e Jacó, mais caseiro, estava preparando uma bela de uma refeição, um guisado. Eu imagino que deveria estar muito cheiroso. Esaú chega com fome e diz: me dá dessa comida aí, eu estou com muita fome. Jacó, a princípio, disse que não ia dar. É briga de irmãos, né? Então, eu me lembro que eu sou o mais velho de uma família de 13. E primogênito, né? Aí minha mãe tinha o hábito, a gente no interior de Minas, minha mãe tinha o hábito de fazer o prato de todos. Como eu sou o primogênito, a fazer o meu primeiro. Aí, eu tenho um irmão mais novo do que eu, 1 ano só. Ele falava assim: só puxa saco. Você pôs os melhores pedaços do frango para ele, né? Então, dava briga, dava discussão, dava desentendimento. Só a Lorena que não passa por isso. Então, o resto lá, você não tem isso lá. Então, mas onde que tem mais de 2? É assim, tá? Então, e lá muito mais, que lá tinha 13. Né? Então, o Jacó e o Esaú não fugiam à regra. O Esaú chega com fome. Jacó faz uma proposta para ele: ei, me vende sua bênção, me vende o seu direito de ser o primeiro, me vende a sua aliança com Deus, me vende o direito de primogenitura. Jacó faz a proposta: eu te dou essa comida, eu compro de você com essa comida. E o texto sagrado disse que Esaú desprezou a primogenitura. Ele vendeu o direito de ser o primeiro. Ele vendeu a sua aliança com Deus. Ele vendeu as promessas de Deus que estavam sobre a vida dele. A Bíblia é a verdade. A gente ouve muitas pessoas pregarem que Jacó foi um trapaceiro, um enganador. A gente ouve muito isso. Mas às vezes a gente esquece de analisar o texto na íntegra. A Bíblia disse que ele vendeu. A Bíblia diz que ele desprezou o seu direito, a sua bênção. E sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente não vigia e não sabe zelar da nossa aliança com Deus, do nosso relacionamento com Deus, das promessas que Deus tem sobre as nossas vidas, a gente sofre. Porque toda semeadura existe uma colheita. E o Esaú negocia, vende. E agora? O Jacó já tinha comprado, mas ele precisava de receber uma ministração de Isaac. Porque o Isaac, como pai, era ele que ia liberar a bênção. É óbvio que Jacó usou uma estratégia enganadora, mentirosa, para ele receber a bênção do pai. Mas, antes de ele usar isso, ele já tinha comprado. Então, o
que acontece? O Esaú, irmão, ele desprezou a bênção. Ele vendeu. Enquanto tinha o Esaú que não estava nem aí por essa bênção, do outro lado tinha Jacó que sonhava, que almejava, que desejava. Eu sempre digo o seguinte: existem as maldições, existem geracionais, espirituais e daí por diante. Mas a partir do momento que você decide se livrar delas, Deus vai te dar vitória. Deus vai te livrar. O Esaú não, ele inverteu a ordem. Ele inverteu o valor. Ele vende. Jacó sonhava, desejava. Esaú desprezou. Agora preste atenção. Aí o Jacó, ele, junto com a mãe dele, com o consentimento da mãe, ele programa para receber as bênçãos de primogenitura. E veja bem, eu quero mostrar uma coisa para vocês, no capítulo de número 27 aqui, de Gênesis. Veja bem o que está escrito. Eu vou ler os versículos 28 e 29 primeiro. Diz assim: assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe te encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Essa foi a bênção que Isaque, como pai, como sacerdote da casa, da família, transferiu para Jacó. Jacó agora, ele recebe todas as bênçãos de primogenitura. Agora, preste atenção. O Isaque transfere, ministra as bênçãos na vida de Jacó. Agora preste atenção. No verso de número 37, do mesmo capítulo 27, diz assim. Eu vou ler a parte B do 36, diz assim, olha. Não reservaste, pois, para mim, bênção alguma? Isso é Esaú falando para Isaque, o pai. 37. Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor de ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e do trigo e do mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? O próprio pai, quando ele tinha transferido todas as bênçãos para Jacó, chega o Esaú. Apavorado, cansado, chegou do campo. Tinha até preparado uma comida para o pai dele. Ele percebe que Jacó já tinha vindo na frente e tinha recebido a ministração das bênçãos de primogenitura. E ele vira para o pai dele em desespero, em pranto, e disse: papai, não tem nenhuma bênção para mim. E o pai vira para ele e disse: olha o que o pai falou. Eis que eu tenho posto sobre ti todos os teus irmãos. Você agora vai ser escravo. No 38 ele fala assim: e disse Esaú a seu pai: tem uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou-se Esaú a sua voz e chorou. Já viu aquele ditado? Leite derramou, já não tem mais o que fazer. Esaú tinha que ter pensado lá atrás que a bênção era dele, que o direito era dele, a
primogenitura era dele. Lei da semeadura. E tem mais uma coisa que eu vou falar, eu sempre falo isso. Quando você erra, comete um erro, uma falha, um pecado, e você não conserta isso logo, a tendência é piorar. Vai piorar. Resolve logo, conserta logo, senão algum trecho, alguma área da sua vida vai ficar obscuro, vai ficar nas trevas, e o príncipe das trevas é Satanás. Ele vai ter o controle. Agora, o Esaú chora, mas ele já tinha vendido, e o pai dele já tinha abençoado Jacó. O 39 diz assim: então respondeu Isaque seu pai e disse-lhe: eis que a tua habitação nas gorduras da terra e no orvalho do céu do alto, e pela sua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, quando te liberares, então sacudirás o seu jugo do seu pescoço. Eu quero falar agora 4 maldições que vieram sobre a vida de Esaú por causa desse erro que ele cometeu. O texto não está vindo aqui não, né? Tá? É você que está fazendo? É lá, né? É que eu queria um versículo aqui, mas queria na versão internacional. Eu já dei essa versão lá, eles estão soltando essa, né? Tá certo, tá bom. Sem problema. Olha para mim, irmãos. A primeira coisa que Isaque falou para Esaú, o resultado, olha o resultado do erro, olha o resultado dele ter desprezado a aliança com Deus, olha o resultado dele ter desprezado o direito de primogenitura. Olha para você ver, o pai dele vira para ele e fala assim: olha, longe dos lugares férteis da terra será a sua habitação. Ou seja, Esaú, a partir de agora, você vai morar em terras estéreis, improdutivas. Essa será a sua morada, a sua casa. Você vai morar em lugar que não tem prosperidade. Resultado de ter desprezado a bênção, de ter vendido. O pai dele teve que falar isso para ele. Você vai ficar longe. A sua morada não vai ser nas terras boas, férteis. Sua morada será nas terras infrutíferas, imprópria, que você não vai ter felicidade, você não vai ter prosperidade. Você vai morar, em outras palavras, no deserto, lugar seco. Ou seja, as plantações suas, elas serão estéreis. Você vai plantar, ou você não colhe nada, ou muito pouco. Resultado, segunda maldição que veio sobre a vida de Esaú. Preste atenção. Longe do orvalho do céu. Ou seja, a terra que você plantar vai ser tão seca que não vai ter nem orvalho. Isaque teve que falar isso para Esaú. Ele negociou, ele desprezou a aliança com Deus, ele desprezou a bênção. Tem gente, irmão, que ele perde porque ele despreza a bênção. Ele despreza a promessa de Deus, a palavra de Deus. Ele despreza o que Deus falou com ele. Ele despreza a ministração que foi feita. Ele despreza a aliança que ele tem com Deus. E tem gente que vai ao extremo. Ele negocia. Ele vende. Eu sei que isso existem, eu poderia fazer uma colocação aqui que existe essa negociação em várias esferas. Mas essa semana eu ouvi. E tem coisas que eu custo acreditar que é verdade. Alguém me contou que um rapaz, que ele era uma bênção na obra de Deus, na igreja, ele desviou, e ele foi afundando, foi piorando, e ele conseguiu, por uma proposta,
entrar no espiritismo com a intenção de ganhar dinheiro, e ele afundou lá no meio das macumbas, e lá ele está. Ele negociou, ele vendeu, ele desprezou as promessas de Deus. Tem gente que faz isso. Tem gente que despreza, vende, troca. Eu fui atender um obreiro ontem, de um outro ministério, nem de igreja direito ele está, e ele falou assim para mim: olha, eu cheguei há poucos dias em um lugar que o pessoal estava bebendo, e eles me convidaram para beber, e eu fui e bebi. E de lá para cá, eu comecei a beber. Eu bebo só uma latinha de vez em quando, mas bebe. Tem gente que gosta, ele quer que Deus venha compactuar com o erro dele. E Deus não vai compactuar. Mas é só uma latinha. Eu sempre uso a expressão lá do interior de Minas, onde passa um boi, passa uma boiada. Eu vou contar para vocês. Um dia desse eu fui atender uma situação de uma família, a moça, noiva, para casar, casamento já marcado por esses dias. Ela desentendeu com o noivo, olha essa. E pegou o carro, chamou a amiga dela e foi lá para Ibiporã. Lá em Ibiporã, elas sentaram lá num bar e ela bebeu uma lata só de cerveja, mas bebeu. E ficar lá um tempo e volta. Na volta, ela atropelou um ciclista e matou o rapaz. Está respondendo o processo. Foi uma latinha só, pastor. Mas vendeu. Desprezou a bênção. A justiça não quer saber se é uma latinha, se é uma caixa toda. Ela bebeu. Atropelou o rapaz, matou. Sabe o que acontece? O rapaz agora não quer casar mais com ela. Olha o transtorno que deu. Porque ela desprezou a bênção. Tem gente, irmão, que basta vir um vento, uma luta, um problema, um desentendimento, uma situação difícil, para ele tomar uma atitude errada. Esaú, só porque estava com fome, ele vendeu. Se fosse com minha mãe ia falar assim: você está amarrado num pau de 3 dias? Que fome maldita, maligna é essa que você vende a sua aliança com Deus por causa de um prato de comida? Não pode, irmão. É a proposta que o mundo faz, que o inimigo faz, e que você tem que ter cuidado. Parece boa, mas não é. Você tem que ficar atento, porque isso custou caro para Esaú. Olha bem, terceira maldição que veio sobre a vida dele. Isaac falou para ele: pela tua espada viverás. Terceira maldição. Ou seja, você vai ter conflitos, brigas e muitos problemas. Conflitos, brigas e muitos problemas. Você vendeu, você desprezou, você negociou o seu direito de ser abençoado. Tem bênção, eu sempre falo isso. Às vezes, eu falo muito isso quando as pessoas vão fazer campanha. Tem gente que faz uma campanha, por exemplo, de 7 semanas. Está marcado para fazer 7 semanas. Ele vai bem até no 6º elo. O último que a bênção está chegando, ele dá no pé, não volta mais. Perdeu por um. Ele foi até certa altura, agora não vai mais. Tem gente que é assim, ele despreza a bênção. O propósito que tem com Deus, a aliança que tem com Deus. Tem gente que acha que está demorando muito. Que fome é essa que eu vou vender o meu direito para qualquer pessoa, o direito que eu tenho das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, das vitórias? Atitude, escolha errada, atitude errada.
Se vai viver, Esaú, pela espada, conflitos, brigas, assim vai ser sua vida. Quarta maldição. O teu irmão, a teu irmão servirás, ou seja, você vai ser escravo. Você vai ser escravo. Escravo, não tem escravo rico. Você vai ser pobre. A escravidão vai trazer pobreza para você. Para quem ia morar numa terra estéril, que não caía nem orvalho, o que você vai esperar? 4 maldições entraram na vida de Esaú. Agora preste atenção. Eu sempre digo que Deus é um Deus de misericórdia. E Deus não tem prazer em ter você debaixo de nenhum tipo de maldição. As pessoas entram por infidelidade, por desobediência, por não vigiar, por não valorizar. É o que Esaú fez, ele desprezou, ele vendeu. Que desespero é esse? Acalma, pensa, reflete melhor. Para não tomar uma decisão precipitada, que vai te trazer um transtorno, que vai te trazer dor, que vai te trazer choro, sofrimento. Preste atenção. Quando Isaac fala para ele essas 4 maldições, lá no versículo de número 40 do capítulo 27, ele fala assim, olha, e pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Olha essa parte agora, a segunda parte. Acontecerá, porém, que, quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Então Isaac deu para ele uma esperança. Não falou quanto tempo ia durar. Mas Isaac falou, peraí. Vai acontecer. Porém, quando te libertares, então sacudirá o jugo do teu pescoço. Esse jugo vai sair de você. Você não vai carregar mais esse jugo. Só que o Isaac não deu data, não deu tempo. Não falou que dia que isso ia acontecer, mas deixou uma palavra profética. Uma palavra abençoadora, libertadora para ele. Depois de tudo isso, agora preste atenção. A gente vai descobrir agora o tempo real disso e quando essa palavra cumpre na vida de Esaú. Atenção, o Isaac, ou seja, o Jacó vai embora, porque a partir daquele dia, Esaú criou um ódio mortal de Jacó. Ele queria matar Jacó. E é isso que, olha, ele vendeu para Jacó, desprezou o direito dele. Agora, quando ele perde, que ele dá conta do que ele tinha perdido, e agora ele cria uma mágoa no coração, cria ódio do irmão dele, a ponto de dizer, eu vou matar Jacó. E é isso que o inimigo quer fazer com todos nós, irmão. É criar uma situação para você carregar a mágoa, o ódio no seu coração, e não perdoar. E não se libertar. E enfrentar a situação, buscar Deus de uma maneira que não precisa ficar com ódio de ninguém, porque isso vai atrapalhar. Isso vai impedir. A falta de perdão, o ódio, a mágoa, o rancor, a raiz de amargura, só vai trazer sofrimento. Aí preste atenção, o Jacó teve que ir embora. Mas Jacó estava com a bênção. A bênção estava com ele. Primeira coisa extraordinária que acontece com ele quando ele vai embora é a visão da escada. Dos anjos de Deus descendo e subindo. E a Bíblia diz que ele acorda daquela visão e ele fala assim, isso não é apenas um sonho, isso é uma realidade. Deus está na minha escada, a escada da minha vida. Ou seja, Deus está comigo. E esse lugar não é outro lugar senão a porta dos céus. Ou seja, a situação dele poderia não ser boa, mas Deus estava com ele. Ele estava com a bênção da primogenitura. Aquilo que Esaú desprezou,
Jacó desejou. E é isso que todos devemos fazer uma análise, irmão. Não despreze a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus. Não despreze a sua vida com Deus, a sua aliança com Deus, as promessas que Deus tem para a sua vida. Não venda, não negocie a sua vida de cristão, de crente, de servo de Deus, de homem de Deus, de mulher de Deus. Não venda, não negocie isso com ninguém. Preste atenção. O Jacó vai, debaixo de uma promessa de muitas bênçãos. Ele enfrentou luta? Enfrentou. Não quer dizer que ele estava... É isso que eu gosto sempre de mostrar. Que as pessoas... Deus fez uma promessa para mim. Mas nunca cumpre. É essa luta. É essa tribulação. Sai de um problema, começa outro. Mas espera aí, mas tem uma promessa. Ela vai cumprir. Deus nunca falhou. E também não vai falhar. Só que muitas pessoas não têm a paciência como Esaú não teve. De esperar o momento certo, o momento exato. E vende, negocia, despreza. Isso não vai acontecer, eu nem vou mais na igreja, porque o pastor falou tanto e nunca acontece. Você não sabe, no mundo espiritual, irmão, já está tudo pronto. Só que às vezes o próprio diabo está lutando para não chegar. Mas você tem que aguardar firme, porque Deus vai vencer, o mal vai ser vencido, as trevas serão dissipadas, e a sua bênção vai chegar, sua vitória vai chegar, a promessa que Deus fez vai cumprir. Entenda isso. E olha bem, meus queridos, Jacó, para a gente sintetizar aqui, ele foi movido por uma fé extraordinária. Aí ele vai trabalhar. O patrão dele era o tio dele e passou a ser sogro dele também. Agora veja bem. Jacó está com a bênção. Ele chega lá e o salário daquela época não era como hoje. O formato é o seguinte: olha, Jacó, você vai cuidar do meu rebanho, é um grande rebanho, e é o seguinte, você vai ganhar, o seu salário será de acordo com o nascimento das ovelhas, das cabras, daí por diante. Aí o sogro dele, o patrão dele, fala assim: ó, Jacó, está vendo esse rebanho? Todo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Todo branquinho, as ovelhas branquinhas, estou. Então é o seguinte, o que nascer branco é meu. E o que nascer listrado é seu, tá bom? Combinado. Jacó não tinha problema com isso, porque ele estava debaixo da promessa de Deus. Tudo que acontecer, eu estou abençoado. Eu recebi. A bênção está comigo. Aí, geneticamente falando, a probabilidade de nascer listrado era praticamente impossível. Mas começou a nascer tudo listrado. Como que isso acontece? A bênção está comigo. Tudo que eu falo, que eu faço, dá certo, porque Deus está comigo. Eu estou com a bênção, a promessa de Deus está sobre a minha vida. Eu agora tenho uma aliança de primogenitura com Deus. Aí o patrão fica desnorteado. Vem cá, Jacó, vamos mudar de novo. Você fica com os brancos, o estado é meu. Tá bom, pode ser. Aí começava a nascer tudo branquinho. Aí o patrão mudava direto. E Jacó não se importava. Um dia ele falou assim: ó, Jacó, é o seguinte, vamos separar aqui, vai nascer só, o seu é só listrado, não vai nascer listrado agora. Aí Jacó, olha a fé, Jacó vai lá no mato, corta umas varas e faz umas listras da vara, tira aquela casca da vara e faz elas listradas, finca as varas lá onde as ovelhas bebiam água, e ele fica lá, sentado, olhando, dizendo assim: olha, vai nascer listrado, quem beber dessa água vai nascer listrado. E nascia listrada. Então isso é fé. Como é que, e uma fé sobrenatural. Só que tinha um negócio impressionante com Jacó. Ele ficava rico, prosperava cada dia mais, só que o patrão dele também não empobrecia. O patrão dele também era abençoado por causa da presença dele ali. O patrão dele, a Bíblia diz que Jacó não deixou
uma ovelha sequer do patrão dele morrer. Ele não deixou um animal feroz comer uma ovelha do rebanho do patrão dele. Ele foi enganado pelo patrão 2 vezes, 3 vezes, várias vezes. Ele ficou lá 20 anos. Quando ele saiu de lá, a Bíblia diz que ele tinha muitos rebanhos. 20 anos depois, ele veio embora. E o patrão dele vira para ele e fala assim: Jacó, não vai embora não. Fala para mim quanto você quer ganhar que eu te pago. Então Jacó era um bom funcionário ou não era? Funcionário abençoado ou não era? O patrão dele também prosperou por causa da presença dele, porque ele estava abençoado. Ele estava nadando na bênção. Aí ele vem embora. Mas Esaú odiava Jacó. O Esaú queria matar Jacó. 20 anos depois, 20 anos já tinha se passado, e o ódio ainda estava no coração de Esaú. A mágoa ainda estava. Esaú conseguiu arrumar um grupo de 400 homens para matar Jacó e acabar com tudo. Quando ele ficou sabendo que Jacó estava vindo. Mas quem tem a bênção tem a solução. Quem tem a presença de Deus com ele também tem a solução. Irmão. Jacó agora fica sabendo. E ele prepara um presente. E o presente que ele prepara é extraordinário. Preste atenção. Ele prepara, quer ver no capítulo de número 32, olha a inteligência de quem está com a bênção. Ele prepara um presente para dar para Esaú. Mesmo ele sabendo que Esaú queria matá-lo. Mas ele queria vencer esse inimigo. Ele teve uma experiência com Deus muito forte. No capítulo 32, versículos 13, 14 e 15, diz assim, olha, passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio a sua mão, um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, só que já deu 440, o homem tinha muito ou tinha pouco? Só de presente ele deu 200 cabras, 200 ovelhas, 20 bodes e 20 carneiros, só que já deu 440, já dá uma fazenda aqui, né? Aí ele manda mais para ele, 30 camelas de leite com suas crias. Então, era 30 camelas mais 30 filhotes. Então, observa bem, que aqui já dá mais 60. Com 440, já foi para 500. Aí ele manda mais. Ele manda 40 vacas e 10 novilhos, mais 50. E manda 20 jumentas e 10 jumentinhos, mais 30. Quase 600 cabeças. Ele manda de presente, manda na frente. Agora preste atenção. Chegou a hora dos dois se encontrarem. Atenção. Nos versos 10 e 11 do capítulo 33, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler primeiro versículos 3 e 4. Presta atenção. Diz assim, e ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e o abraçou, e lançou sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. Digam amém. Ei, olha o que Jacó fez. Se ele fosse um orgulhoso, se ele fosse um soberbo, ele ia morrer. Olha o que a Bíblia diz. Jacó marcou 7 passos. E cada passo que ele deu, ele se encurvou, ele humilhou para encontrar com Esaú. Quando ele ajoelhou a 7ª vez, ele já estava perto de Esaú. O Esaú que tinha ódio mortal, perdeu a força.
de querer matá-lo. Ei, o perdão é libertador. Não tem diabo, capeta que aguenta a força do perdão. Jacó então resolve as pendências que ele tinha com o irmão dele. Ele resolve humilhar, ele resolve se pedir perdão, arrepender. Quando ele completa 7 passos, 7 vezes que ele se encurva diante do irmão dele, que ajoelha diante do irmão dele, o diabo perde a força. Esaú, em vez de matá-lo, dá um abraço nele. A Bíblia diz que ele abraçou o pescoço dele. A Bíblia diz que ele correu, encontrou com ele, abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço, e em vez de brigar, de matar, beijou. Abraçou, beijou e chorou. Agora, a força do ódio e da mágoa de Esaú caiu por terra. E houve perdão. Eu repito, perdão é libertador. Agora os dois não são mais inimigos. 20 anos depois, demorou 20 anos, mas a bênção de Esaú chegou. Porque o texto diz assim, quer ver? Verso 13, vamos ver o 13 agora. Do capítulo 30, verso 10 do capítulo 33, diz assim: então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o seu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele, até que o tomou. Olha o que Jacó falou para ele, mais ou menos assim: ei, Esaú, você está lembrado daquela bênção que você me vendeu? Deus me deu ela, e agora eu estou abençoando você, eu estou ministrando, eu estou liberando para você. Por isso que é bom ter a bênção, porque você dá o que você tem. Então tenha a bênção, não tenha o ódio, não tenha mágoa no seu coração, senão você vai dar o que você tem. Não dê amargura, não fique com a vida, com a alma amargurada, senão você vai dar o que você tem. Perdoa, abra o coração. Se tiver que humilhar, humilhe, porque a Bíblia diz que os que forem humilhados serão exaltados. Deus vai te exaltar, não importa. Pedir perdão pode parecer humilhante, mas é libertador, ele cura, ele restaura, ele sara a vida, a alma, o físico, sara um casamento, uma família. Foi o que aconteceu entre Jacó e Esaú. Demorou 20 anos, ele viveu 20 anos debaixo dessa maldição. Mas lembra da palavra lá que o pai dele falou? Vai chegar uma hora que esse jugo vai sair. E saiu com a libertação do perdão, irmão. Trouxe tudo isso. E ele recebe, o Jacó transfere uma bênção para a vida dele. Ele agora está abençoado. Ei, 2 coisas para a gente orar. Primeiro, não negocie o seu direito de ser abençoado. Não negocie a promessa de Deus. E se você já negociou, então é hora de arrepender, pedir perdão, seja para quem for. Tem gente que fala assim: mas eu já pedi perdão para Deus. Amém, tem que pedir para Deus mesmo. Mas se você não ofendeu só Deus, o caso de Esaú e Jacó era entre os dois. Jacó encurvou diante de Esaú 7 vezes. Ele poderia dizer: eu sou o cara, eu estou rico, eu tenho a bênção da primogenitura está comigo. Mas ele não foi soberbo, ele humilhou e restaurou a amizade do irmão dele. E ele pôde abençoar o irmão dele. O jugo caiu, o jugo foi quebrado e a bênção chegou. Vou repetir: não negocie.
Se negociou, é hora de arrepender, para você receber a bênção. Eu não sei quanto tempo, de repente alguém fala, mas eu já estou sofrendo com a maldição já faz tantos anos. O tempo não importa agora. O que importa agora é você se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero vencer isso. Me ajuda. Eu quero receber essa bênção. Eu vendi, me perdoe. Eu negociei, me perdoe. Eu não devia ter feito isso, eu peço que o Senhor me perdoe. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça. Um dia desse eu falei com um rapaz que precisava de pedir perdão. Ele falou assim, pastor, eu estou no meu quarto casamento e eu traí todas as mulheres que eu tive. Falei, então peça perdão. Falei, elas têm carinho por você, elas me odeiam, pastor, elas me odeiam, me detestam. Então, pede perdão. Mas como é que eu faço? Eu falei, irmão, hoje é fácil pedir perdão. Se der para pedir olhando no olho, pede. Mas não der, pede pelo WhatsApp, pelo Facebook, faz alguma coisa, mas pede. Telefona, mas fala para você libertar sua alma, sua vida, senão ela não anda. Você carrega o peso. Esaú carregou o peso 20 anos, irmão. 20 anos. O peso da maldição, o peso de desprezar a bênção, o peso de negociar, de vender. Amém? Amém ou não amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, irmãos.